Vamos dando seguimento, então, a mais uma parte do estudo mediúnico a respeito de psicografia, que, como a gente já falou anteriormente no outro vídeo, com certeza é uma das partes mais romantizadas dentro do processo mediúnico, né? Quem nunca olhou a imagem dos grandes psicógrafos, né, tal qual Chico Xavier e outras grandes personalidades, de mão na testa, escrevendo automaticamente o seu texto, transcrevendo mensagens do mundo espiritual. A teoria é muito bonito isso, na prática é um pouco diferente, né? A gente, para começar a conversar sobre psicografia, precisa também lembrar e entender que ela não se origina sempre da mesma forma e não vem sempre da mesma fonte. A psicografia mecânica, intuitiva, seja ela um bloco de informações que vem ou uma história contada, como aquela livremente inspirada que a gente falou, ela tem a intervenção de um ser espiritual, de um espírito propriamente dito. E esse espírito, então, vai entrar em conexão com o nosso corpo espiritual, seja o quarto corpo ou o quinto corpo, ou seja por manifestação direta através do chakra humeral, que é um centro de força que a gente tem na parte posterior do corpo, nas costas, né? E através então desses centros ou corpos, a gente vai fazer com o espírito a conexão para a psicografia. Mas existe um espírito fazendo a conexão, fazendo a ponte entre a origem da informação e o objeto onde ela está indo. Então, é uma ponte de dois lados, existe a origem da informação, o espírito, o médium e o objeto resultante da psicografia. É um conjunto de, né? Mas também existe o momento em que essa informação está em forma bruta em uma parte do universo e sem a manifestação de um espírito amigo, ou de um guardião, ou de um conselheiro, ou de um mentor, o médium faz as duas partes, tornando-se a ponte nos dois lados. Essa parte não tem romantismo nenhum. Ela não é bonita de ser vista. Essa parte da psicografia ou da transcrição de informações do mundo superior, em alguns momentos se dá quase por possessão mediúnica, que é o momento em que o objeto que transcreve, né, o psicógrafo ou o escritor ou o psicofonista, perde boa parte da sua consciência e do controle das suas faculdades físicas e torna-se, por si só, o corpo manifestante da própria força. Nesse momento, o cérebro frita, porque ele precisa processar informações em uma velocidade e uma frequência muito alta, causando náuseas, dores, torpor, sensação de morte, sensação de desmaio iminente. Em alguns casos mais severos, devido à tração dos chakras inferiores, primeiro e segundo chakra, cólica abdominal, diarreia, sensação de perda do controle do esfíncter, sensação de derramamento de líquido, no caso das mulheres, sensação de menstruação descendo, e uma série de outras. Eu já ouvi relatos de homens que nesse momento têm ereção, devido à força da manifestação do seu chakra umbilical, não tendo nada a ver isso com tesão nem com sexualidade, é energia bruta. Então é importante que a gente pare de romantizar o processo espiritual que o conceito jovem místico trouxe como uma coisa fácil e comece a observar que ele não é tão belo, não é tão harmônico. Você não está simplesmente cozinhando ou tomando uma taça de vinho, de repente alguém chega para você e diz: meu filho, vamos escrever. E aí você lentamente vai até a sua escrivaninha, puxa o seu bloco de notas, pega a sua pena ou a sua caneta e escreve uma informação. Se fosse assim, seria maravilhoso, mas não condiz com a realidade. Na maioria das vezes, quando você psicografa uma informação ou um livro longo, você tem que parar o que você está fazendo por dias a fio para manter uma afinidade conectiva com o espírito que está ditando a obra e escrever, porque isso torna-se parte do tempo que você disponibiliza para resolver as tuas situações kármicas. Está no teu acerto.
Se não existe um espírito amigo para afinizar-se, você pode ter que afinizar-se com informações oriundas das mais diversas partes do cosmos, sendo você o conector. E aí é possível que você esteja simplesmente executando o teu trabalho, e aí eu me coloco nessa situação porque eu passo por isso, e você simplesmente é arrebatado por essa energia espiritual que você não tem controle, e é levado a parar para escrever e parar tudo que você estiver fazendo, sem, na maioria das vezes, conseguir organizar-se para isso. Porque você está nesse mundo disposto a isso e ok, tá tudo bem. Então que se pare de romantizar e se compreenda que existe um complexo de informações além daquilo que as pessoas veem nos vídeos de psicografia, onde a pessoa já está no centro espírita, o espírito já está predisposto a, e aí é simplesmente escrever. Quem acha que é só isso está condenado ou fadado a receber informações do tipo Deus é amor, que todo mundo já sabe. E não precisa ser psicografado, porque é óbvio. Informações de grande calão ou de transformação da humanidade requerem, via de regra, muita disciplina, muita retidão de equilíbrio vibracional, para que a gente possa ter respaldo no mundo espiritual para trazer até aqui informações que sejam capazes de curar a humanidade da ignorância em que ela mesma se colocou, acreditando que todo o trabalho edificante é fácil de ser executado. Fácil de ser executado é o trabalho proposto pelo opositor, que costuma gerar grandes zonas de conforto. E a gente sabe que o universo não é uma grande zona de conforto. Evoluir e reformar-se intimamente é sair da zona de conforto. Se a sua opção psicográfica mantém você numa zona de conforto, pare e comece o passo a passo. Todo mundo sabe que os grandes escritores espirituais passaram por um grande estágio antes disso. Muitos livros foram trazidos e mandados serem colocados fora, eliminados, queimados. Quantas e quantas cartas consoladoras serviram de treino para que depois informações simples e profundamente transformadoras viessem verdadeiramente a serem publicadas. Então, se você está disposto, coloque-se em trabalho de treinamento. Exercícios simples para desenvolver a mediunidade. Primeiro, mantenha-se em um ambiente onde você está realmente relaxado. Converse com o seu eu interior. Pare de conversar com o seu eu interior e veja o que a sua segunda mente está respondendo. Conceito de segunda mente é aquilo que fala por trás da sua cabeça. Na maioria das vezes, ela pode cantar uma música, ela pode fazer a lista do mercado, ela pode lembrar de uma conversa, ela pode castigá-lo por uma coisa que você fez e acha que deve se culpar. Ela lhe culpa, ela lhe cobra, ela lhe condena, ela lembra de um boleto que você esqueceu de pagar. É uma voz que conversa atrás do seu eu consciente com o seu mesmo tom de voz, que eu chamo de opositor. E espiritualmente, opositor também tem um conceito. Preste atenção no que essa segunda mente está falando, no que esse opositor está conversando e simplesmente transcreva. Converse com ele, pergunte e responda aos seus questionamentos e escreva tudo isso. Até o momento em que a sua consciência consiga se desligar e você escreva única e exclusivamente aquilo que a sua segunda mente está disposta a ditar. E faça isso sucessivamente por muito tempo. Lembrando que a maioria das pessoas que acha que estuda durante 3 anos sobre espiritualidade, na verdade estuda 1 hora por semana durante 3 anos, que é o tempo que a federação costuma pedir para colocar uma pessoa em trabalho público espiritualmente falando. Então ninguém estuda tanto tempo quanto acha. A maioria das pessoas estuda durante muito tempo um período reduzido, nesse longo período de tempo. Então se coloque em estudo, se coloque em prática, pegue um período por semana, 1 hora nem que seja, e vá escrever. Elimine e coloque fora, elimine e coloque fora. Até o momento em que você perceba, mas honestamente perceba,
que atrás da segunda mente outra voz está falando. Essa voz não terá o seu tom, não terá as suas informações e nem os seus conhecimentos. Ali é possível que resida um repositório de informações espirituais ou um amigo disposto a falar para o mundo através de você. Faça isso. Comece a se dedicar na primeira prática da técnica de desenvolvimento mediúnico para a psicografia. E pare de achismo, porque algumas pessoas realmente foram escolhidas, mas estas já estão escrevendo.